Nós vamos ler o verso de número 39. Para quem não é muito familiarizado, acha Isaías, que é um pouco maior, logo em seguida tem Jeremias, então Lamentações. Pastor, o senhor sabe de cor? Não, eu decorei esses três para te ajudar essa manhã. Lamentações 3, versículo 39. E diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Amém? Podeis vos assentar. Nós estamos, pela graça de Deus, começando o nosso 4º mês contra a reclamação. Deus tem sido fiel nos outros 3 meses, nós temos aprendido demais. E temos tentado viver uma vida onde o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo por nós. A nossa ideia, quando nós começamos com esse mês contra a reclamação, é que ao invés de nós celebrarmos apenas um dia de ações de graças, nós podemos exercitar uma vida sem reclamações. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E nós devemos ser gratos por tudo, pelas lutas, pelas provas, tanto quanto pelas bênçãos e pela felicidade. Se nós começarmos a exercitar a gratidão, automaticamente vai fazer com que todos os nossos dias sejam dias de ações de graças. Nós colocamos um calendário, já a partir do dia 1º, está pelo Face, e a cada dia nós estamos dando um motivo para que o povo possa começar a agradecer ao Senhor. E eu tenho buscado motivos em todo o tempo. Eu encontro motivo quando eu tenho que decidir a roupa que eu vou sair de casa, o sapato que vai combinar com a roupa, quando nós escolhemos o alimento que a gente quer colocar na mesa, ou o lugar que nós queremos comer. Eu tenho agradecido a Deus porque tem toalha no banheiro, isso significa que tem água no chuveiro para tomar banho. Eu tenho agradecido a Deus pela família que o Senhor me deu. E quando eu digo família, não é aquela diretamente que é a Kátia e a Eibra, mas é toda a nossa família que está no Brasil, independente da situação que estão. Porque eu tenho certeza que o manto da salvação pode abrigar a todos, e eu creio que o Senhor ainda vai fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho achado motivos em todo segundo para glorificar o nome do Senhor e bendizer o nome do meu Deus. E eu creio que todos, se começarem a exercitar isso, a nossa vida vai ser diferente, a igreja será diferente, o mundo será diferente. Essa manhã, despertei bem cedo e eu sinto uma paz e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande no meu coração para ministrar a palavra do Senhor. E vou ministrar sobre um dos poucos assuntos que a Bíblia nos dá autoridade de reclamarmos. É a autoridade de nós reclamarmos contra nós mesmos, contra os nossos pecados. Quanto a isso, nós deveríamos fazer isso o tempo todo, porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós aqui foi programado como um robô e foi lançado no mundo dizendo: olha, a perfeição é o seu sobrenome. Deus sabe que nós somos filhos e filhas amadas, sujeitos a caminharmos, mas também a tropeçarmos. Mas a palavra do Senhor nos diz que enquanto nós tropeçamos e caímos, as suas mãos estão estendidas para nos levantar e nos colocar em pé e para que nós podemos continuar a jornada até chegarmos na Canaã celestial. Que o nosso bom Deus nos dê uma boa palavra nessa manhã em nome de Jesus. O livro de Lamentações é um apêndice, na verdade, do livro de Jeremias. E ela registra a tristeza aguda e dolorosa do profeta pelas misérias e pelas desolações de Jerusalém. Essas misérias, essas desolações foram resultantes do sítio e também da destruição de Jerusalém. É o auge das dores sentidas por esse profeta. E esse auge faz com que se desague um verdadeiro rio de lágrimas da cabeça de um só homem. Ele não chora pelos seus pecados, mas ele chora ao ver a situação ao seu redor. Ele chora ao ver como as pessoas haviam se distanciado de Deus, embora Deus sempre estivesse próximo. O objetivo principal desse livro era ensinar aos judeus a reconhecerem a mão castigadora de Deus em suas calamidades, mas também dar a eles a oportunidade de se voltar a Deus com um arrependimento sincero.
E eu creio, sem sombra de dúvidas, que muito mais do que nós ficamos enchendo a casa de choro e às vezes de expressões que parecem ter contentamento, é muito melhor nós estarmos na casa cheia de corações contritos, corações quebrantados, onde clamam por um Deus vivo que tudo pode e que tem poder ainda hoje para restaurar o mais vil pecador e colocar sobre as suas pernas, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Cada um desses 5 capítulos, que são conhecidos também como poemas, são tradicionalmente lidos num evento determinado pelo ano litúrgico judaico. Ou seja, em uma data específica que se aproxima a 9 de julho, todos os judeus vão lá diante do Muro das Lamentações e eles fazem a leitura de Lamentações de Jeremias. São 5 textos que eles continuam até hoje clamando e dizendo, e ficam falando na frente de uma muralha que está erguida, mas se esquecem que o véu já foi rasgado. E hoje esse véu será rasgado no nosso meio, porque tem perdão na casa em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Primeiro capítulo de Lamentações. Jerusalém é representada por uma viúva que chora. No segundo, como uma mulher com um véu chorando em meio às ruínas. No terceiro, ela é representada pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, que é o juiz. No quarto, Jerusalém é representada como ouro embaçado, mudado, degradado, perdendo o seu valor. No quinto, Jerusalém é representada como uma suplicante que roga ao Senhor: eu preciso de mudança. Mas lendo Jeremias e Lamentações de Jeremias durante toda essa semana, veio à minha mente a figura de uma noiva. E assim que eu quero me referir a esse texto que nós lemos nessa manhã, nessa mensagem. A preparação para o casamento é algo extremamente estressante. E aqueles que já casaram sabem muito bem disso. Os detalhes, cada coisa que precisa ser vista, cada pequena coisa que às vezes se torna em algo imenso. A correria, a falta de tempo, o desgaste para saber se lembraram de todos os amigos que precisam ser convidados, a família, as desculpas daqueles que virão, a confirmação daqueles que estão vindo. Enfim, é um tempo bastante estressante. Essa preparação, ela é bastante cansativa. E a lua de mel, supostamente, deve ser um tempo relaxante para os recém-casados. Ou seja, depois de tanta correria, vem um freio, e nesse freio nós podemos descansar de tanto tempo, de tantas coisas, de tanta agitação. Agora nós temos um tempo para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa desfrutar daquilo que foi feito até aqui. A lua de mel é o tão sonhado tempo de intimidade que os solteiros ainda oram por isso. É o tempo de descobrimentos. É o tempo para se desfrutar da companhia do cônjuge sem a preocupação com o resto do mundo. Parece que o mundo inteiro está do lado de fora e agora o que existe é simplesmente o casal. E na minha lua de mel, algumas coisas interessantes aconteceram. Eu fui descobrir que eu era alérgico a camarão bem na lua de mel. E eu tive que ser levado para a farmácia com meu rosto completamente desfigurado. E até hoje, meus irmãos, o cheiro de camarão me traz uma memória terrível. Na volta da lua de mel, chegando na casa do meu sogro para dar oi para a sogra, para o sogro, felizes do tempo que nós havíamos passado, fui dar ré no carro, não vi que tinha outro carro estacionado e quase tive que pagar metade do carro do homem, porque a cabeça não estava no mundo, a cabeça estava em outro lugar. Mas a verdade é que a lua de mel é isso. A lua de mel é um tempo de descobrimento. A lua de mel é um tempo em que o mundo não existe. O que existe é só o casal. E o resto, olha, não importa. A lua de mel deve ser a primeira aventura em um longo e feliz casamento. Mas nós podemos ver pela história que lua de mel também acaba em tragédia. Muitas são as fatalidades que acontecem. E eu tenho me tornado um profundo conhecedor do Google. E eu tenho feito umas pesquisas muito interessantes. Eu resolvi procurar tragédias na lua de mel e encontrei pessoas que sumiram em praias paradisíacas. Encontrei uma pessoa que saiu com o seu esposo e até hoje seu esposo está perdido porque sumiu de dentro de um cruzeiro. Eu encontrei um casal que foi surpreendido pelas águas de um tsunami em plena lua de mel. Eu encontrei um casal que foi para o México e no meio da lua de mel houve uma erupção num vulcão. Tantas coisas acontecem no meio da lua de mel.
E o que me chega à conclusão é que um dia toda lua de mel acaba. E quando a lua de mel acaba, o que sobra é a realidade. Se você gastou demais na sua lua de mel, você sabe que a sua realidade é aqui. Você está trabalhando muito bem para pagar ainda contas de 20 anos atrás. A verdade é que quando acaba a lua de mel, a consequência fica. Alguma coisa acontece e fica guardada, fica gravado. O desapontamento, às vezes, acontece na lua de mel. Porque só aparece depois que a mesma termina. Depois que se nota que a festa durou pouco e que agora o relacionamento precisa de muito trabalho para que ele possa ser frutífero. Né? Pensando nisso, tudo essa semana, eu me encontrei com Jeremias. O profeta que foi amado com amor eterno. Aqueles irmãos que já leram o livro de Jeremias sabem que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. E muito antes dele ser formado no ventre, Deus já o conhecia. Antes que ele saísse da madre, Deus já o havia santificado e destinado às nações por profeta. Mas mesmo com um amor desse tamanho, nós sabemos que Jeremias foi um dos homens que mais usados por Deus e que a nação menos ouviu aquilo que ele tinha para dizer. Porque o povo escutava e fazia uso das suas duas orelhas. Por uma entrava e pela outra saía. Não fazia diferença alguma. Isso foi chamado com um amor tremendo, foi tratado com uma forma especial. Mas mesmo assim, as suas palavras não traziam algo que trazia mudança para o coração das pessoas. Foi imposto sobre a vida desse homem um fardo esmagador. Nunca houve um exemplo maior de intensa sinceridade, de sofrimento sem alívio, de proclamação destemida na mensagem de Deus e de intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, como o caso de Jeremias. Mas o povo não o ouvia. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos profetas estão sendo levantados hoje em dia, mas muitos poucos estão ouvindo aquilo que está sendo falado no temor e na presença de Deus. Que o nosso bom Senhor afine os nossos ouvidos com a sua palavra nessa manhã. O povo estava embriagado, ainda que o profeta estava falando. O povo estava completamente embriagado porque eles eram o povo de Deus. E pelo fato de ser o povo de Deus, parece que existia uma proteção maior, que nada os tocava, tampouco o pecado e as suas consequências. Estavam vivendo tão intensamente suas vidas, que esqueceram que pecado é pecado, e que ele traz consigo muitas consequências. O povo foi escolhido por Deus. Havia sobre eles um pacto perpétuo de sal que havia sido feito com o rei Davi. Para aqueles que leem a carta e já leram melhor Levíticos, sabem muito bem que Deus fez um pacto com Davi, um pacto perpétuo dizendo, olha, a minha palavra está sobre você, Davi, e sobre você o meu povo será governado para todo o sempre. Uma aliança que foi feita com a palavra de Deus sobre a vida e a geração de um homem. Neste momento, aqui estava o povo que tinha esse pacto, o povo que havia recebido essa aliança, mas infelizmente estavam desprezando por completo a aliança que tinha sido dada por Deus. Estavam sendo guiados com zelo, com amor, com segurança, que são as maiores preocupações na cabeça de um noivo. Um noivo, quando está pronto para casar, ele sempre está pensando, olha, eu vou me aplicar hoje porque eu quero ter um futuro bom, eu quero te proporcionar um futuro bom. O nosso Deus sempre quis um futuro bom para a sua igreja, tanto que os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Mas o povo, por tantas vezes, insiste em permanecer da sua mesma forma, no seu mesmo caminho, enquanto está Deus com uma aliança dizendo, o meu amor é eterno, não muda, eu quero você, te chamei para ser meu, e eu não te lanço fora de maneira alguma. Diariamente Deus mandava chuvas de amor sobre esse povo. Ele cobria os seus corpos, alimentava-os com o melhor da terra, protegia contra os seus inimigos, mas o comportamento da noiva era um comportamento de rebeldia. Tudo era festa, tudo era motivo de festa. As luzes da vida estavam brilhando muito forte, desfrutavam da companhia dos amigos e dos familiares, enquanto não se preocupavam com a presença do noivo. A vida era levada da forma como se queria, mas deixa eu te lembrar que
toda a festa acaba. E no texto que nós lemos, está muito claro aquilo que estava acontecendo com o povo. O julgamento de Deus havia chegado sobre Jerusalém, especificamente sobre Judá, tudo estava acabado. A única coisa que permanecia era um Deus com uma aliança, era um Deus querendo ver o seu povo voltando o seu coração a Ele, e não por aquilo que Ele tinha, mas um povo voltando o seu coração a Ele, dizendo: Tu és o amado da minha alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo Reis 23, a partir do versículo 26, diz assim: Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor: Também a Judá hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que reelegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Em outras palavras, Deus estava dizendo nesse texto: a lua de mel acabou. A festa chegou ao fim, agora chegou a hora da realidade. O noivo estava sendo exposto por causa das atitudes da noiva, e agora era a hora do encontro com a realidade. E a realidade que nós precisamos nos encontrar hoje ainda. Embora esse texto tenha milhares de anos, ele se faz tão atual quanto o jornal que ainda vai sair para o dia de amanhã. A palavra do Senhor é para nós aquilo que nós precisamos para ter direção na nossa vida. É a realidade que nós servimos a um Deus de amor, mas que também é um Deus de justiça. Há um Deus que é rico em misericórdia, mas que continua sendo justo. E pela sua justiça, Ele não poupou a repreensão e as consequências do pecado sobre a sua própria noiva. Nós estamos há milhares de anos à parte do fim dessa lua de mel. Mas todas as vezes que nós lembramos de Israel, nós devemos lembrar também das consequências do pecado. Porque todas as vezes que o povo se afastava de Deus, eles colhiam aquilo que eles plantavam. Ninguém planta milho e colhe mandioca. Ninguém planta arroz esperando colher feijão, de forma alguma. A lei da semeadura é claro, tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A verdade é uma só, o povo não estava semeando em amor como estava recebendo amor, mas estava vivendo a vida da forma como tinha, e ainda por cima dizendo que era o povo de Deus. Parece que muitos aqui estão vivendo em lua de mel, porque esse povo vivia de uma forma que era só eles, era o eu, era aquilo que importava para a vida deles, e o resto não importa. Vocês fazem parte da festa, mas o que importa é a minha vida, é o meu estado, é o meu bem-querer, é aquilo que eu penso que é importante para mim. Nós esquecemos que nós somos parte de um corpo e que a cabeça tem nome. A cabeça desse corpo é Jesus Cristo. E nós fazemos parte desse corpo, sim. E se parte do corpo não está bem, todos nós estamos doentes. Chegou a hora de nós entendermos o que é nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas também de chorarmos com aqueles que choram, porque fazemos parte, sim, de um corpo único. Não existe dois corpos, a igreja é um corpo com uma cabeça. E a cabeça está boa e está dizendo: há tempo de se arrepender. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz a Bíblia: os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. E esses olhos contemplam o íntimo de nossos corações. As nossas mãos podem estar levantadas e estendidas no meio do louvor, mas Ele, assim como nós, também sabe se elas estão realmente limpas. Os nossos corações de pedra que foram feitos de carne, por vezes estão tão presos na carne que esquecemos que foi o noivo que nos deu esse novo coração. Aleluia. Nós temos segurança, proteção, cuidado, sustento na vida, mas não temos a certeza da vida eterna. Que vida medíocre de um crente! De saber que está tudo bem, mas não sabe para onde vai. Nós precisamos ter o nosso coração ligado com o céu. Quando participamos do pão e do cálice, temos que testemunhar que eu estou pronto, sim, para que o Senhor volte agora mesmo. Mas se você tem dúvida para onde você vai,
Eu não tenho dúvida para onde você está indo, mas eu tenho certeza que hoje é dia do Senhor encher o teu coração de graça, de paz, de segurança, de certeza, mas para isso é preciso deixar para fora tudo aquilo que não pertence a Deus. Deus bom, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Aleluia. Nós temos segurança, nós temos proteção, cuidado, nós temos sustento na vida, mas não temos essa certeza para onde vamos. Nós não temos certeza de que tipo de noiva nós somos. Um dia, é verdade, eu gostaria que esse dia fosse hoje, nós ouviremos o nosso noivo nos chamar. Aleluia. E como estão as nossas vestes? Nós estamos vivendo embriagados pela alegria de termos conseguido um Salvador, mas ainda não reconhecemos a Ele como Senhor das nossas vidas. Embriagados pelas dádivas e envergonhando o nome do noivo. Estamos em lua de mel, sendo que as bodas ainda estão para acontecer. O plano da salvação, ele começa aqui, meus irmãos, mas ele termina no céu. E por melhor que sejam os dias e a vida louca que você está levando, enganando-se que tudo pode e que nada tem problema, nada se compara com o banquete que está sendo preparado para nós nesse exato momento. Por maior que seja a alegria da voz dos amigos, nada se compara quando nós escutarmos a voz do nosso noivo, dizendo: vinde, amados de meu Pai, tudo está preparado. Aleluia, como eu anseio por ouvir essa voz. E como eu quero que todos vocês escutem essa voz também. Pensem comigo em um casamento que era para ser perfeito. O nosso Deus que é santo, escolhendo Israel como sua noiva. Ou pode ser o casamento de Deus que é santo comigo ou com você. Porque Ele escolhe a nação, mas a nação escolhe um rei. E todos os reis que se levantaram foram reis que levaram a nação para um caminho distante de Deus. A maioria desses reis foram levantados para governar a noiva. Mas a verdade é que eles demonstraram que eles nunca saíram do chão, levando o povo a viver em meio a atitudes de uma noiva neurótica. Uma noiva com tempo aplicado em tudo, menos com o noivo. Uma noiva desonesta nos negócios e que roubava nos dízimos e nas ofertas. Uma noiva com falta de temor a ponto de chamar pecado como erro, ou simplesmente explicar como se fosse um desvio. Uma noiva que não se importa com a nudez ou tampouco com a decência, que cultua todos os semideuses, inclusive o seu próprio corpo, idolatrando o seu corpo. E com isso o brilho da aliança começa a se tornar opaco. Esse brilho, tornando-se opaco, tem me incomodado muito nesses dias. Porque Jesus não disse para nós vivermos em festa, mas Ele nos disse para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Quem crê em mim, tome a sua própria cruz e me siga. Essas foram as palavras do noivo. Ser noiva, ser crente, exige renúncia. E o maior problema da igreja hoje é falta de renúncia. O que existe na igreja hoje é mistura. É o que eu penso. É o que eu acho. Mas para o que eu penso e para o que eu acho, tem algo que diz a verdade. Enquanto a palavra do Senhor for palavra, nós não podemos nem pensar e nem achar. A resposta está em Deus. E se nós estamos vivendo como achamos ou como pensamos, é porque nós não estamos conhecendo o Deus da palavra. E chegou a hora de nós renunciarmos os nossos pensamentos e tomarmos posse de um Cristo vivo que fala conosco de manhã, de tarde, de noite. De um Cristo que chama o pecado pelo seu nome, mas que ainda diz que há amor suficiente para restaurar o mais vil pecador, para levantar do pó e fazer com que se assente com príncipes ainda. Esse é o Cristo que nós servimos.
Chegou a hora da igreja aprender o que é renúncia e não simplesmente clamar pelas bênçãos. Me abençoa, Deus, olha para mim, expande o meu território, faz com que tudo aconteça. Enquanto Deus simplesmente pede que você seja fiel até a morte. Enquanto a Bíblia nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas estamos correndo atrás das demais coisas enquanto o noivo está esperando, enquanto o noivo está preparando, e estamos nos iludindo que está tudo bem. Meus irmãos, não está bem, porque senão Deus não estava falando comigo e com tantos outros homens de Deus que têm buscado a sua presença e que estão ouvindo dos altos céus. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Renúncia a ponto de dizer que não temos somente o nome ou o título de cristãos, mas se falarmos como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo, o noivo, Ele vive em mim. Aleluia! Esse é o desafio da igreja hoje, de reconhecer que para ganhar se precisa perder. Se perder os maus hábitos e ganhar a boa doutrina, viver na palavra, viver de acordo com aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Mas pensem comigo também, na lua de mel perfeita, porque o povo estava nessa situação. Jeremias estava no meio deles. E quando nós lemos 2 Reis, nós vemos que Deus tinha dado o julgamento, falou o que iria acontecer com Judá. Mas Deus levanta um menino para fazer um trabalho de homem. E Deus precisa levantar meninos hoje em dia, porque tem tantos homens que estão fazendo o papel de menino esses dias. Tantos homens que estão passando a mão no pecado, estão empurrando as pessoas para o inferno, enquanto tem a autoridade de Deus para dizer, olha, conserta o teu caminho. O Senhor tem um plano maravilhoso para se cumprir na sua vida e dessa forma não será cumprido. Tantos homens que querem ver a casa cheia, que querem ver o povo ao seu lado, que estão se esquecendo que é melhor ter um, mas com o coração ligado nos céus, porque daí pode haver concordância, porque se 2 ou 3 concordarem, o Senhor faz do céu. Então a multidão não importa, o que importa é a essência, o que importa é nós estarmos em Cristo, é nós deixarmos o mundo e saber que o céu e uma nova terra está sendo preparado para nós agora mesmo. Aleluia. Mas pensem comigo, Deus levanta um menino como rei. E esse menino fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse menino se chamava Josias. E quando ele entra no reinado, ele tinha 8 anos de idade. Mas ele tinha um avô que tinha feito tudo errado. Tinha um pai que tinha feito tudo errado. Mas ele olha para Deus e fala, eu quero Deus. Eu não quero o que os meus pais deixaram, eu quero o que Deus tem para mim. E chegou a hora de nós deixarmos comportamentos aprendidos, de pensar porque um fez assim, porque outro fez assim. Nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que tem que estar diante dos nossos olhos. Não é se um pastor diz que pode ou não pode, mas é se o bom pastor diz se pode ou não. E aquele que está no bom pastor ouve a sua voz e faz aquilo que ele diz. Se levanta Josias. E Josias levanta com a sua pouca idade, mas ele começa a buscar a Deus. E quando ele encontra esse Deus, a Bíblia diz que ele destruiu os templos pagãos. Ele queimou os altares e ainda além de queimar, ele lançou as cinzas no rio. Ele queimou bosques inteiros, dizendo, aqui não se adora outro Deus, essa terra é do meu Deus. Ele trouxe o livro da lei para o povo, ele restaurou o templo, e então ele se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor. Ele disse, nós precisamos casar com o Senhor, nós precisamos ter essa aliança com o nosso Deus, é isso que faz a diferença. E ele fez esse concerto com o Senhor, para andarem com o Senhor. Porventura poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Se como homens nós não andamos com pessoas que são diferentes da gente, como que nós, estranhos como somos, poderemos andar com um Deus santo se nós também não buscarmos a santidade? É tempo de buscarmos a santidade. Aleluia. Para andar com o Senhor, precisamos buscar a santidade. E santidade não é perfeição. Se fosse assim, então nós não buscaríamos a santidade, nós buscaríamos ser anjos. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Aleluia. Ele faz esse concerto para que o povo ande com o Senhor. E guardem os seus mandamentos, guardem os seus testemunhos, guardem os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma.
confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por esse concerto. Lendo esse texto essa madrugada, o meu coração vibrou, porque eu creio que ainda há esperança para a igreja do Senhor. Ainda há esperança da igreja do Senhor entender para que nós estamos em Cristo. Não estamos nele pelos bens que pode nos dar, pela comodidade que pode nos dar. Não, nós estamos com Ele porque Ele é o caminho único para que nós estejamos na presença de Deus. Ele é a verdade, e na verdade não há sombra nenhuma. Ele é a vida, e vida com abundância, e eu creio que a igreja ainda vai passar por esse tempo. Aleluia. Um menino faz trabalho de homem, chama uma nação inteira, e essa nação não fica dando festa, não, pelo contrário, essa nação ela se humilha, e se humilha a um ponto de que eles vão celebrar uma vez mais a Páscoa. Havia sido esquecido que foi o sangue no umbral da porta da casa que fez com que não houvesse choro dentro do arraial de Israel. Foi o sangue na porta que fez com que o anjo da morte passasse, com que o Egito inteiro fosse tocado, mas que Israel tivesse guardado pelo sangue, guardado pelo nosso próprio Deus. Não foi pelos nossos méritos que chegamos aqui, não foi pelo nosso esforço, não foi por sermos pessoas boas, não, de forma alguma, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, daquele que poderia e pode ainda hoje apagar todas as transgressões, perdoar as iniquidades, perdoar o pecado, e pode escrever o teu nome no livro da vida, te dando a certeza da vida eterna, para você saber para onde você vai, sem dúvida alguma. Mas é tempo de tomarmos uma postura e de dizer: Senhor, eu estou carente da sua misericórdia. Mas carente da misericórdia não significa que você é um ioiô e que um dia está embaixo, outro dia está em cima, embaixo, em cima. Não, a misericórdia te coloca em pé para que você não peque mais, para que você não erre mais, mas para que você saiba que quem tem te esforçado é o Senhor. Aleluia. 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 Esse povo recebe essa boa nova. Esse povo vai lá e faz um concerto, troca aliança. Nós vamos andar contigo, Deus. Mas nós lemos nas Lamentações de Jeremias, e parece que eles entenderam que eles estavam em lua de mel. Casamos, agora é festa. E à medida que o casamento passa, as lembranças vão se apagando. E eu fui me lembrar desse carro que eu estraguei essa semana. Graças a Deus que não foi com peso, porque eu paguei o homem. Eu fui me lembrar desse maldito, desse camarão essa semana de novo. Mas isso não me destrói. Isso me faz ver o cuidado do Senhor. E já fazem mais de 23 anos que Ele está nos guardando, nos livrando, nos ajudando, nos acompanhando, nos sustentando, fazendo de tudo para a nossa vida, e por isso nós podemos estar em pés aqui no dia de hoje. Ele sustentou naquela vez, quando eu bati, eu pensei: e agora eu vou tirar dinheiro da onde? Eu não sei de onde que eu tirei, mas eu sei que está pago para a glória do Senhor Jesus. Mas eu sei que eu tenho um concerto com esse Deus. E eu sei que nesse caminho todo eu posso até ter caído, mas eu sei que as suas boas mãos me levantaram. Mas tudo porque eu não esperei a misericórdia dele, mas eu entendi que eu precisava de arrependimento. E é o arrependimento o único caminho para fazer com que, quando a gente se encontre com a realidade, venha fazer com que a continuidade seja melhor do que o começo. É o arrependimento. Mesmo com esse concerto, o povo voltou a agir e a andar como quem não tivesse dono ou direção. A lua de mel acabou e Jerusalém foi completamente destruída. Foi por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. O profeta Jeremias está no cativeiro e, em meio a muitas lágrimas, tenta chamar o povo à consciência que é necessário mudança. Mas mudança a ponto de haver transformação. Porque mudança geográfica não nos esconde dos olhos do nosso Deus. Mudar de lado não nos esconde dos olhos do nosso Deus. Sair de perto não nos esconde dos olhos do nosso Deus. Tentar fugir não nos esconde dos olhos do nosso Deus. O salmista mesmo disse: aonde eu vou me esconder dos olhos do Senhor?
Embaixo tu lá estás, em cima tu lá estás. Tu estás em todo lugar. Aonde eu vou me ocultar do meu Deus? O problema é que tem muitos que estão tentando se ocultar dentro da casa e se chamando de igreja. Mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe exatamente aquilo que está te comendo vivo. Mas Ele quer te tratar nessa manhã pela sua palavra e dizer: há restauração para você. Se você aceitar transformação. Se você aceitar que as coisas velhas passaram e que tudo pode se fazer novo hoje. Se você aceitar que é necessário sim confissão e arrependimento, porque sem confessar e sem se arrepender não há perdão, é o único caminho. A Bíblia é clara quando fala isso. Mudança, transformação, não somente constrangimento. O povo de Israel continua se lamentando em frente a um muro até os dias de hoje. E lendo Jeremias, ou citando Jeremias, citando Lamentações, cantando talvez esses 5 poemas, né? Falando da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, falando das boas mãos de Deus, só que eles não entenderam que muito melhor do que você chorar na frente de um muro, é você ver que o véu já foi rasgado. E quando o véu se rasgou de cima a baixo, Ele nos deu total acesso ao Santo dos Santos. E aí nós podemos chegar e dobrar os nossos joelhos, esquecer daqueles que estão junto no caminho, aqueles que estão nos acompanhando na festa, aqueles que estão todo dia na nossa casa, mas sermos nós mesmos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha, Senhor, para a minha vida no dia de hoje. Vê a condição que eu cheguei à sua presença hoje. Deus, eu sou ousado mesmo, porque assim como estou, eu cheguei. Mas eu creio na sua infinita misericórdia, no seu amor, no seu poder. E eu sei que essa palavra chegou para mim nessa manhã, para colocar as minhas pernas uma vez mais em pé, para erguer a minha vida, para que eu possa caminhar sem resbalar ainda mais e viver a plenitude que o Senhor tem para todos aqueles que são seus. Imaginem comigo, a alegria do noivo poder compartilhar tudo aquilo que ele tem com a noiva. Como é bom não ter segredos. Mas enquanto nós estamos distanciados dele, existem muitos segredos sim. Coisas que nós pensamos que ele não sabe, mas ele sabe. Mas coisas que só ele sabe e que só podem ser liberados a partir do momento em que haja confissão, a partir do momento em que haja arrependimento, a partir do momento que a pessoa diga: eu sei que eu estou errado e eu preciso sim ter comunhão total contigo. Hoje é dia da gente parar de chorar pelo leite derramado. Mas muito mais do que isso, é dia de parar de derramar o leite também. Porque tem gente que acostuma. Eu derramei, eu limpo, não tem problema. Mês que vem então, eu limpo de novo. Mês que vem eu limpo de novo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Para alguns ele já voltou esses dias. Nós ainda estamos aqui. Isso sim é misericórdia. Porque pode ser esse o dia em que ele venha para mim especificamente, ou para você. E a pergunta é: você está preparado para uma eternidade? Você está pronto para chegar no céu? Você está pronto para ouvir a voz do noivo e dizer: olha, vinde, amado do meu Pai? Ou será que você está pronto para dizer: olha, eu não te conheço, eu não sei quem você é? O ouro apagado, o ouro quando está opaco, precisa ser limpo, precisa ser polido. E eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor veio para nós nessa manhã, para polir a nossa vida. Muitos anos atrás, saí da minha casa, estava com muitos problemas com os meus pais, resolvi ir embora para São Paulo. E fui bem na época do Natal. Estou no interior de São Paulo. Entrei numa igreja, porque era a véspera de Natal. Era a cidade da minha irmã, mas eu não tinha ido na casa da minha irmã. E eu entrei na igreja e sentei no último banco, lá atrás. E de repente está um homem baixinho, 1,50 m pregando. E esse homem está falando que Deus tem o poder de pegar a pedra mais bruta e transformar no diamante perfeito. Que Ele tem poder de pegar aquilo que não parece ter valor algum, mas Ele vai polindo, vai limpando e se torna numa pepita de ouro. E esse homem começou a falar com uma eloquência tão profunda, tão grande, e aquelas palavras queimavam no meu coração, dizendo: olha, volta para casa, peça perdão, se arrependa.
Mas o que mais me arrependeu é ver a segurança daquele homem pregando como se fosse talvez alguém muito grande, mas era um homem muito simples, mal letrado. Era o meu pai que estava pregando aquela noite, eu nem sabia que ele estava na igreja, mas quando eu ouvi essas palavras, eu falei, eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, eu preciso ser restaurado, eu preciso ter uma vida com esse Cristo que eles amam. Eu volto para Curitiba correndo, não falei com meu pai naquele culto, volto para Curitiba. Naquela semana eu tive um encontro com Deus de uma forma tremenda. Eu nunca vi uma luz tão preciosa. Eu nunca vi um amor tão grande com alguém que estava tão sujo. Tinha tentado me matar naquela noite. Tomei 400 doses de remédio. Fui para a cama pensando, é o último dia. E graças a Deus foi o último dia. Porque hoje eu estou em pé. Porque o meu Senhor me libertou. Me libertou. Me libertou. Me libertou. Aleluia. Meu pai volta para Curitiba. Aleluia. Vou à casa dos meus pais, chamo os meus pais. E peço perdão para eles como eu nunca tinha feito. Abri meu coração. Eu tenho o sobrenome de vocês, mas eu tenho vergonha. Porque eu envergonho vocês. Eu tenho que sair pelas ruas com endereço no bolso que eu não sei se vou saber voltar para casa. Me perdoem. Me ajudem, me coloquem em pé. Mas naquele dia, quando eu encontrei o arrependimento, eu me encontrei com a graça e com o perdão. Aleluia. A Bíblia diz, confesse os seus pecados e alcance a misericórdia. Hoje é dia de uma nova vida com o Senhor. Aleluia. Acabou essa festa. Para mim acabou aquela correria, aquela vida louca, aquela vida agitada. Mas começou uma vida maravilhosa de renúncia. Esquecendo o que eu havia me tornado, mas aprendendo aquilo que Deus tinha realmente me feito para. Chegou a hora de nós nos conhecermos em Deus. E para que isso aconteça é necessário que nós voltemos para Ele dizendo, Senhor, me perdoa. Rasgar o nosso coração, não as vestes, mas o coração. Clamar por perdão, por misericórdia, confessar todas as culpas e ter certeza absoluta que onde abundou o pecado, pode abundar a graça uma vez mais. Termino aqui. Aleluia. 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 O noivo está voltando. E ele vem buscar uma noiva adornada, não transtornada. Ele vem buscar uma noiva reluzente, não repugnante. Uma noiva pura, não ingênua. Eu não sabia. Não, ele veio buscar uma noiva pura, que sabia, mas decidiu se guardar. Ele vem buscar uma igreja vitoriosa para uma marcha triunfante. Não vai ter jornal no mundo suficiente para dizer essa data, para contar essa história. Aqueles que estão mortos ressurgirão. E aqueles que estão vivos terão o seu corpo transformado. E olha, nós vamos nos encontrar com Ele nas alturas. E ali Ele vai dizer, olha, vinde amados de meu Pai. A festa está preparada. Vale a pena nós renunciarmos aqui, meus irmãos. Vale a pena. Porque aquilo que está sendo preparado, ninguém tem palavras suficientes para descrever. Eu tentei descrever esse encontro esses dias e olha, faltou palavra. Não existe palavras. Mas se tem uma coisa que não vai faltar nesse encontro, sou eu. Porque mesmo que eu não tenha palavras, eu vou ter olhos para ver. E você pode estar lá também. Pastor, como que eu faço para estar lá? Reconhecendo os seus pecados. Tendo certeza que com os teus lábios você confessa.
E certeza absoluta que o nosso bom e precioso Deus está aqui para te perdoar. Aleluia. 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 Josias celebra a ceia, celebra a Páscoa. Começa a trazer a memória novamente de toda a nação. Foi o sangue que nos livrou. Foi o sangue que nos garantiu vida. Em alguns minutos nós vamos participar do pão e do cálice em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que trazer à nossa memória que foi o sangue do Senhor Jesus que nos garantiu a vida eterna. É o sangue de Jesus. Essa nova aliança que está disponível para todo aquele que o aceitar. Assim como nós estamos, eu gostaria de convidar a igreja para nós orarmos. Mas eu quero fazer um convite, sim. Um convite para alguém que está nos visitando, ou alguém que está na sua casa nos acompanhando, que sente que precisa renunciar, que sente que precisa deixar atrás, que precisa confessar os seus erros. O convite é esse, para que você o faça agora, tendo a certeza que o nosso bom e misericordioso Deus está com seus ouvidos abertos, escutando a sua oração. Bom Deus, eu quero te dar graças, Senhor. Que manhã maravilhosa nós estamos tendo, Senhor. O Senhor está na casa, o Senhor está no nosso meio. Quero te agradecer pela preocupação que o Senhor tem com cada um de nós. A tua palavra, Senhor, ela nunca é lançada, Senhor, à sorte, de forma alguma. Ela vem e vem com um propósito. E eu creio que nessa manhã, Senhor, ela veio para mostrar, Senhor, a muitos, Deus, que o caminho precisa ser mudado. Mostrar, Senhor, que a verdadeira festa, Senhor, nem começou ainda. Ela só começa depois, Senhor, do nosso encontro contigo, Senhor, nas alturas. Então, Senhor, começa a tirar, Senhor, o valor, Senhor, que muitos têm, Senhor, de que a vida é curta, que tudo é passageiro. Mas mostra, Senhor, que a vida é uma eternidade que simplesmente gasta alguns anos aqui. E que o melhor, Senhor, ainda está por vir. Mas que nós já podemos ter o sabor, Senhor, dessa grande festa que nós teremos ao teu lado. Senhor, com as nossas vidas, Senhor, em comunhão contigo. Todo dia, Senhor, é dia, Senhor, de alegria. Senhor, se é para o homem se queixar, que o homem se queixe dos seus pecados. Que esse momento, Senhor, não seja um momento, Senhor, de desaforo, de afronta, como muitos, Senhor, costumam fazer, Senhor, no seu dia a dia. Reclamando, Senhor, por tantas coisas que não têm, mas se esquecem, Senhor, verdadeiramente daquilo que já possuem. Senhor, mas mostra, Senhor, que através da queixa contra os nossos pecados, isso significa que nós precisamos ser restaurados, Senhor, em Ti. Torna legítimo essa queixa, Senhor, agora, Senhor, ministrando o Teu perdão, Senhor, à Tua igreja. Senhor, que nós entremos, Senhor, num tempo novo como igreja do Senhor. Um tempo, Senhor, onde muito mais do que barulho na casa, Senhor, nós tenhamos, Senhor, a presença doce do Espírito Santo. Que os nossos passos, Senhor, sejam dados, Senhor, em temor e tremor na Tua presença. Que quando nos acheguemos, Senhor, à Tua casa, Senhor, nós tenhamos a consciência, Senhor, dos nossos passos, Senhor, e que possamos entender que precisamos sim de transformação. Não há mais tempo, Senhor, para brincarmos. Tudo nos mostra, Senhor, que o Senhor já está voltando. Os sinais, Senhor, estão quase todos cumpridos. Mas eu lhe peço, Senhor, ainda, Senhor, com muita humildade, Senhor, e com muito temor. Restaura, Senhor, a nossa igreja. Restaura, Senhor, os nossos irmãos. Levanta aquele que está caído, Senhor. Fortalece as pernas, Senhor, daqueles que estão se tornando sem vigor.
Aqueles que pensam que a vinda, Senhor, está se demorando, Senhor, coloca uma alegria no coração, Senhor, e mostra que ainda há tempo de nós povoarmos, Senhor, o céu. Senhor, que esse tempo seja um tempo de júbilo, Senhor, na tua casa. Que nós possamos participar do pão e do cálice, Senhor, com a certeza absoluta que nós somos teus e que o Senhor é nosso. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque essa manhã foi uma manhã de milagres no nosso meio. E lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles, Senhor, que depositaram no seu coração a necessidade de confessar os seus pecados, que o inimigo não entre, Senhor, no meio do caminho, Senhor, levantando uma muralha, Senhor, dizendo que está tudo bem. Mas que na confissão, Senhor, eles entendam, Senhor, que o diabo foi derrubado hoje para a glória do teu santo e precioso nome. Senhor, vergonhoso não é o pecado, vergonhoso é vivermos no pecado. Mas mostra que a igreja está unida, Senhor, para restaurar, para colocar em pé e para caminhar junto, Senhor, para esse encontro maravilhoso que nós teremos contigo. Nós te agradecemos, Senhor, pela preciosidade que é, Senhor, de tê-lo, Senhor, em nosso meio e de sabermos que somos teus. Nós oramos agradecidos no nome amado do nosso Senhor e Salvador